Ainda trazendo aqui informações sobre política, a gente fala sobre as movimentações dos partidos. A direção estadual do Cidadania, ouvindo ali filiados, votou pelo fim da federação com o PSDB. O encontro aconteceu aqui em Curitiba, reuniu lideranças do estado, presidentes municipais, filiados. E também teve gente que participou ali de forma remota. Por unanimidade, os representantes do Cidadania do Estado aprovaram o indicativo pelo fim dessa ligação com o PSDB da federação, e agora outros estados serão ouvidos também. Esse assunto vai ser levado a debate numa reunião nacional programada para março, e a gente vai ouvir o que disse o presidente do Cidadania do Paraná, Hélio Virbisky. Até março, o presidente nacional está fazendo esse tipo de reunião e, claro, renovando o partido, onde for o caso, e faz uma consulta aberta a todos os filiados. Nessa reunião nós tínhamos mais de 100 representantes do Estado, presidentes, né? E por unanimidade foi decidido, até pelos resultados pífios, né, que as eleições mostraram, que não foi bom nem para o Cidadania, nem para o PSDB. Então, que de nossa parte, a ideia seria que essa federação acabasse agora em março. E para que voltássemos a ter a nossa identidade e pudéssemos ter autonomia daí nas nossas ações no Estado, voltando a ter uma chapa de deputado estadual, federal, e por que não até candidato a governador, senador, porque ela tem prazo de validade, né? E ela teria que ser renovada ou não agora em março. Então, a opinião da maioria do partido, do Cidadania, é de não renovação. Então, claro, isso com respeito vai ser comunicado ao PSDB que nós não pretendemos continuar na federação. E entre os temas que foram debatidos nessa reunião aí do Cidadania aqui no Paraná estão o fim da federação partidária com o PSDB, o planejamento estratégico da legenda e a nova direção estadual. A abertura do evento foi feita pelo presidente nacional, o Conte Bittencourt, e a decisão nacional sobre a separação da composição deve sair até março, que, como explicou aí o presidente aqui no Paraná, é a data limite, né? O prazo quando se encerra aí esse casamento, digamos assim, Rafa. Pois é, e o casamento que não vai bem termina desse jeito mesmo, né? Divórcio, separação. Vou dizer o seguinte, do lado do PSDB isso representa também um alívio, assim como o Cidadania. A gente acabou de trazer aqui os argumentos todos. A experiência foi muito ruim, as eleições demonstraram isso, em especial as eleições municipais. Veja, o Cidadania, antes da federação, tinha na sua conta cerca de 30 prefeituras aqui do Paraná, caiu para 2, né? Tem o deputado, ex-deputado Douglas Fabrício lá em Campo Mourão, e também você tem o nome do prefeito Gugu em Ouro Verde do Oeste. Também os vereadores, a quantidade de vereadores que o partido fez foi basicamente ali um fracasso total, uma tragédia, uma queda de 2/3 do número que este partido tinha. Então, claro que não interessou ali essa questão da adesão, né? Vale dizer o seguinte, aqui em Curitiba, só para trazer um dos recortes, né, desse bate-cabeça que as federações trazem muitas vezes para o lado regional, você tinha ali o presidente estadual do PSDB, o Beto Richa, que falava publicamente do desejo dele de concorrer à prefeitura. O que aconteceu com o parceiro ali, né? Com o cônjuge desse relacionamento, dessa federação? Ficou empolgadíssimo, foi com o Eduardo Pimentel, né? Então, um balde de água fria ali nas pretensões do presidente do PSDB. Não tinha apoio nem dentro da própria federação. Muito ruim a situação. E mostra exatamente ali essa questão das diferenças desses partidos se aproximando. Então, a partir de agora, é o prazo de março que tem aí para essa definição nacional, com a visão do Paraná de que isso deva acontecer. É março também o prazo que o PSDB tem para fazer conversas com outros partidos e definir para onde é que vai essa noiva, se vai se relacionar com o MDB ou se vai se relacionar com o PSD. O Cidadania também tem conversas com o PSD. E por que estão procurando novos parceiros? A tal cláusula de barreira, aquele regramento que vai limpar da história ali os partidos nanicos, deixando esses partidos desidratados, tanto de dinheiro com o fundo partidário, quanto também de espaço de rádio e TV nas campanhas. Então tá todo mundo correndo para se aglutinar, para ver se acaba atingindo ali, né, esse percentual de representantes eleitos e tem ali assegurado o seu passo para garantir o crescimento e não ali o contrário, né? Aquele partido que vai enfraquecendo, sumindo, até que todo mundo que estava ali em troca de recursos, em busca de recursos, migra, né, e o partido mingua, no fim das contas.
Tá tudo muito incerto ainda, Rafa, mas a gente sabe que as negociações estão ocorrendo, muitas conversas, novas federações devem ser anunciadas a partir de abril. A gente lembra que isso é realmente um casamento, é bem diferente das coligações. Esses partidos, eles se juntam e têm que ficar unidos, não só ali no momento da eleição, mas também ao longo de 4 anos. Mas por que isso é tão complexo, tão difícil, Rafa? A gente vê historicamente nos grandes partidos, aqueles que não têm problema com cláusula de barreira, por exemplo, que você tem várias alas dentro dos partidos, ou seja, rachas, né? Hoje já é muito difícil você pensar um partido que de fato atue conforme o que diz ali a sigla, que tenha realmente uma boa identidade ideológica, em que todos os filiados estão alinhados e trabalham conjuntamente. E aí você tem esses rachas internos, e quando você junta mais do que um partido, mesmo que eles estejam, claro, alinhados no mesmo espectro político, isso fica ainda mais difícil. Você tem os caciques ali de cada um dos partidos, as lideranças, que muitas vezes não conseguem se entender ou começam uma disputa de poder interno, e isso dificulta muito esse entendimento, né, conjunto de para onde queremos todos nós seguir. É o que a gente está vendo aqui, porque o PSDB está no meio da sua pior crise, está discutindo o que a gente pode chamar aqui de fim do partido praticamente, né, que é uma possível fusão, não é nem mais coligação, não é nem mais federação, perdão. A gente está falando sobre possível incorporação em outro partido. O PSD é o maior candidato a conseguir trazer para si esses nomes que restaram no PSDB, mas essa discussão ela pode ser travada e atravancada por nomes importantes do partido. Aécio Neves, ele falou ontem, né, descartou aí essa incorporação. Ele disse que o PSDB não pode se render. Então, qual vai ser o destino? Aqui no Paraná, o ex-governador, o Beto Richa, ele chegou a mostrar ali a intenção de sair do partido nas últimas eleições, se lançar candidato à prefeitura de Curitiba, chegou a conversar com então o ex-presidente já, o Jair Bolsonaro, mas a pedido dessa liderança nacional, ele recuou justamente porque era um dos poucos grandes nomes de expressão nacional que restavam dentro do partido, ou seja, manteve-se ali para dar esse fôlego, para dizer que sim, o partido ainda existia, se mantinha firme, mas agora eles chegaram num ponto em que isso já não é mais viável, eles vão ter realmente que decidir o que fazer e muito provavelmente, apesar dessa fala do Aécio Neves, vai acabar sendo incorporado. Cidadania não quer seguir o mesmo caminho, não, pelo menos enquanto federação, né? Porque também é um partido que vai ter que discutir aí os rumos, uma viabilidade para continuar existindo. São costuras que estão acontecendo nesse momento, a gente ainda não tem definições, mas elas devem ocorrer de fato nos próximos dias, porque como a gente viu, o prazo final aí para o divórcio desses partidos que estão hoje em federação é março, e a partir de abril a gente vai saber ou não se vão existir novas federações. Lembrando que além da discussão de novas federações, a gente está discutindo aqui no caso do PSDB principalmente também essa questão de incorporação.